E domingão aí de pânico pro bolsonarismo, viu? Olha, depois aí da notícia de que general vai delatar e de que os generais Braga Neto e Helena estão bravos com o Bolsonaro, eis que chega o Valdemar Costa Neto e solta uma bomba. Isso tudo aí também depois que saíram notícias, o Valdemar foi confrontado com elas, de que na sede do PL, no gabinete de Jair Bolsonaro, a Polícia Federal encontrou muitas das provas que embasam o relatório da minuta do golpe. Então quem achou que, nossa, o Bolsonaro foi mais esperto, ele conseguiu esconder todas as provas? Não. Vou falar, entre o Bolsonaro e o Tenente Coronel Cid, o General Heleno e tal, realmente o Cid e o Heleno entregaram muito mais para a Polícia Federal, sem querer entregar, né? Entregaram, assim, de lambuja, várias provas, mas o Bolsonaro também entregou. A Polícia Federal descobriu, no gabinete do Bolsonaro, num armário do Bolsonaro gabinete, viu? Não é do Valdemar, não é de outra pessoa, do Bolsonaro. Num armário, uma cópia ali, um papel, em que tinha um discurso que seria lido após o golpe de Estado. Aí você fala, o cara já tinha um discurso pronto, no gabinete dele, não tirou, a operação foi em 8 de fevereiro de 2024, foi um ano e 33 dias depois da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, ainda estava lá a prova do crime, para você ter ideia. Pois bem, a Polícia Federal também encontrou comprovantes de que o Bolsonaro usou aí boa parte do dinheiro que ele recebeu de Pix para pagar os advogados. Por isso que o advogado dele vai lá na Globo News, tal, falar, porque está sendo muito bem pago. São 2 comprovantes aí de depósitos, vou ver se eu acho um aqui, que chegam a 6 milhões e meio de reais que o Bolsonaro pagou para os advogados dele. São 2 depósitos de 3 milhões. Um para o advogado do caso das joias, deu muito certo, né? Foi indiciado. E outro para o advogado do plano do inquérito aí do golpe de Estado. Tá aqui um dos comprovantes. Não dá para ler direito porque o comprovante era antigo, né? Foi pego agora em fevereiro. E o comprovante é de agosto do ano passado. Mas isso aqui, ó, que eu abri aqui para você, não é um 9, isso é um 3, tá? 3.383.331, ou 388.331 reais e 45 centavos. Pois bem, esse aí é o comprovante para um dos advogados, aí um comprovante com valor bem parecido para o outro advogado. São 2 escritórios diferentes, tá? Eu imagino quanto o Bolsonaro deve ter pago para o Ossef ficar mentindo lá, deve ter sido bem menos, né? Porque o trabalho do Ossef foi o pior de todos. Pois bem, o Bolsonaro também está pagando para o Weingarten, não sabemos quanto. O Weingarten, ele tava, né? Ele não está mais pagando, foi demitido o Weingarten, ele estava na equipe de advogados do Bolsonaro, mas porque ele é o cara da comunicação. Então, as teses jurídicas do Weingarten não eram teses para serem apresentadas ao STF, e sim para serem apresentadas à opinião pública, porque o Bolsonaro foi convencido em determinado momento de que o que importa é a opinião pública, o julgamento ele é político. Se a opinião pública está ao lado dele, ele não será condenado. Só que depois as provas foram aparecendo, e também foram aparecendo provas de que o Weingarten estava traindo o Bolsonaro. Então o Bolsonaro mandou o Weingarten embora. Pois bem, eis que o Valdemar Costa Neto, faz aí cerca de 3 semanas, ele foi na Globo e ele falou uma coisa. Aí agora ele já mudou, tá? Segundo o Valdemar Costa Neto, o Bolsonaro será preso e não tem mais saída. A prisão do Bolsonaro é inevitável, diz o Valdemar. Faz 3 semanas ele foi na Globo, ele falou o oposto. Ele foi muito bem recebido lá no Estúdio I da Andréa Sadi, como, olha, nem parecia que era um criminoso contumaz, um cara preso por corrupção, um cara aí que indiciado por golpe de Estado, nada, foi tratado muito bem, como se fosse aí, ó, nossa, vou falar, trataram o Valdemar 100 vezes melhor do que trataram o Celso Amorim. O Celso Amorim aí do governo Lula, tá? Celso Amorim foi lá falar de Ucrânia, Israel, etc. Trataram o Celso Amorim como se ele fosse um criminoso. O Valdemar trataram como se ele fosse... Nossa! Pois bem, o Valdemar disse o seguinte na época. Estamos em 2024, até 2026 muita água vai passar por baixo da ponte. Olha, em 2019 o Lula estava preso, ninguém imaginava que ele seria candidato em 2022 e que ele ganharia a eleição. Agora o Bolsonaro tá inelegível, mas ele vai reverter, nós vamos reverter. Se não reverter também, melhor pra gente. Mas vai reverter sim. Nosso candidato em 2026 é o Bolsonaro. Fala ali o Valdemar com a maior calma do mundo, sem ser interrompido. Mentiu. Em nenhum momento, nenhum dos jornalistas, coloca entre aspas, porque quando o jornalista vê alguém mentir e não desmente,
E o jornalista tá fazendo aí, dando palco para maluco dançar, né? Foi o que é o que a Globo faz toda hora. Aí o que acontece? Ele falou, mentiu e disse que o Bolsonaro não seria preso de jeito nenhum. Falou que, olha, se por acaso acabar, melhor pra gente, mas não vai ser. Eu já sei, eu tô vendo a conjuntura, vai tudo mudar até 2026. Anotem o que estou falando. Olha, quem anotou, durou 3 semanas a anotação, já pode pegar o post-it que você colocou ali anotando. Ó, Valdemar disse que Bolsonaro não será preso. Pega, rasga, joga no lixo. Valdemar mudou de opinião. Segundo o Valdemar disse aí ao Globo, deu nova entrevista aí ao Globo, não na Globo, e sim ao Globo Jornal, Bolsonaro será preso sim. Depois que o Valdemar foi confrontado aí com muitas provas do inquérito golpista, eu duvido que ele tenha lido 800 páginas, tá? Ele também não tem essa capacidade. Mas ele deve ter, como a grande maioria das pessoas fez, deve ter visto as matérias da imprensa. No caso, acredito que as pessoas nem têm obrigação nenhuma de ler 800 páginas de relatório. É melhor ver matéria na imprensa, nas redes sociais, ver as provas que aparecem aí, tudo mastigadinho, é mais fácil mesmo. Só que o Valdemar, por ser um dos indiciados, deveria ele ler, né? Ele viu matérias na imprensa com provas contra o Bolsonaro e ele falou, ó, depois do que eu vi aí, não tem como salvar o Bolsonaro, não. Parece que, ele não falou com essas palavras, tá? Mas parece que algumas provas o Valdemar não estava sabendo que essas provas tinham sido produzidas. Ou seja, eu duvido que o Valdemar não sabia da trama golpista, não devia saber dos detalhes, que ele é da parte política e tal. Mas, muita coisa eu imagino que ele pensava, não, isso não deixou rastro. Aí quando ele vê, ele fala, putz, os caras deixaram rastro de tudo e mais um pouco. Pois bem, então agora, segundo o Valdemar, ele já avisou aí, ele fez chegar aí a interlocutores que também têm contato com o Bolsonaro, não tenha dúvida de que esses interlocutores falaram para o Bolsonaro, ele não pode admitir que ele mandou falar para o Bolsonaro, que eles não podem se comunicar. Mas ele falou aí com interlocutores, são os mesmos, que ele já avisou, gente, o Bolsonaro vai ser preso. Então ele avisou ao Bolsonaro, você vai ser preso, não tem como você evitar sua prisão. Então o Bolsonaro já foi avisado pelos advogados, pelos amigos, pelos aliados militares, pelos aliados da política e pelo Valdemar Costa Neto, ou seja, 5 grupos aí diferentes, que ele será preso e que não tem saída. É por isso que ele já admitiu que pode fugir para uma embaixada. Agora eu vou falar, é um tapa, uma bendada, um tapa com luva de ferro na cara da população. O cara admitir que pode fugir para uma embaixada, o cara cometer todos os crimes, o cara ficar implorando anistia, ficar falando um monte, atacando a investigação e não ser preso. Não ter uma prisão preventiva contra ele até agora. Alguns juristas estão falando aí, eu vi uma entrevista no 247, em que um jurista bem conhecido fala, olha, é inevitável a prisão preventiva do Bolsonaro em algum momento, porque o que ele está fazendo, por conta do desespero dele, ele vai dando aí motivos para preventiva. O fato é, segundo aí alguns juristas eu li, dizem, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal não querem, os dois órgãos podem pedir a prisão, tá? Os dois. No caso do inquérito do golpe, é a PGR, porque esse inquérito não está mais na Polícia Federal, em tese, porque a Polícia Federal está fazendo um relatório complementar e tem ali militares presos que estão falando. Tem um Kid Preto que já falou tudo que sabia. Ele disse que ele não tinha nada a ver com o plano aí do punhal verde e amarelo de matar o Lula e o Alexandre de Moraes, mas que tem gente que tem a ver e que ele sabe. E segundo aí o advogado dele vazou para a imprensa, ele mostrou prova contra um monte de gente. Tem uma coisa, esse Kid Preto que delatou, né, entre aspas, tá preso, ele tem um advogado que é desafeto do Bolsonaro. O advogado dele deve ser ainda bolsonarista, mas ele entrou com um pedido de habeas corpus a favor do Bolsonaro em fevereiro, quando o Bolsonaro fez aquela manifestação contra o Alexandre de Moraes na Avenida Paulista. Ele entrou com um pedido de habeas corpus para o Bolsonaro não ser preso. Tanto o Bolsonaro quanto a defesa do Bolsonaro achincalharam esse advogado, dizendo que ele não é advogado do Bolsonaro, ele não pode entrar com pedido de habeas corpus, por favor, negue o habeas corpus. Mandaram o STF negar o habeas corpus para o Bolsonaro, tá? Negue porque esse habeas corpus não foi impetrado pela defesa, e sim por um advogado que a gente não quer saber quem é, a gente não sabe quem é, não quer saber dele. O advogado ficou bravo. Aí você vê, dos 5 que foram presos, um, que é um policial federal, já falou tudo que sabia, outro, que é esse Kid Preto que tem esse advogado, também falou tudo que sabia. Aí deu ruim. E aí, o que acontece é o seguinte,
o Valdemar vê, pô, tá tendo delação, estão descobrindo provas, tem 3, 4 minutos do golpe, muito mais conversas que mostram aí que todo mundo estava conversando com o Bolsonaro e falando entre si aí sobre as conversas que tinham com o Bolsonaro. Tem o fato de que foi feito o plano para matar o Lula Alexandre de Moraes, esse plano foi imprimir esse plano no Palácio do Planalto quando o Bolsonaro estava lá, e olha que depois da eleição o Bolsonaro só foi ao Palácio do Planalto pouquíssimas vezes, e ele estava lá quando foi impresso isso. E aí isso foi levado depois para o Palácio do Alvorada, onde estava também o Bolsonaro. É muito difícil falar que ele não sabia, muito mesmo. Aí você tem o general Mário Fernandes falando com outros, conversei com o Bolsonaro, isso, aquilo, e vários outros dizendo isso. E aí você tem, no gabinete do Bolsonaro, né, de ninguém mais, um documento que era ali o discurso dele de depois do golpe. Um discurso bem longo, viu? Eu não vou ler aqui esse discurso não, mas que no final ele fala que decretava estado de sítio e tudo mais e tal. Ele falava ali que o TSE cometeu crimes, não sei o que, e decretava estado de sítio. Aí você fala, pô, deu ruim. Então, diante disso tudo, já avisaram, olha, você será preso em algum momento. Segundo alguns juristas, a PF e a PGR não querem pedir uma preventiva se não tiver um motivo ali bem mais aparente. Agora eu vou falar, o que estão esperando? Estão esperando o Bolsonaro sair com uma arma no meio da rua e atirar em alguém? Não, ou o que o Bolsonaro tem que fazer para ser preso? Ele já se refugiou em embaixada uma vez, já falou que pode fazer novamente. Ele continua atacando as investigações, continua incitando seus seguidores contra o STF, continua o filho dele ameaçando o Alexandre de Moraes. Que é o que agora? Falta o que para prisão? Pois bem, segundo a PF aí, como a PF tem aí esse relatório adicional a ser feito, a PF pode também pedir a prisão do Bolsonaro no inquérito do golpe, mas pode pedir no inquérito da BIM paralela ou em outro qualquer, que tem vários inquéritos aí contra ele. A Procuradoria-Geral da República também pode. O Gonê falou na sexta-feira, num evento, ele disse que deve ficar para o começo de 2025 a denúncia aí no caso de golpe de Estado. Ele não pode falar, é proibido o procurador falar, eu vou denunciar, Ele fala, ó, uma eventual denúncia ou decisão sobre denúncia vai ser em 2025, porque é um trabalho complexo, barará. Aí eu vi muita gente falando, como assim ele fala eventual denúncia? Ele vai arquivar? Não vai arquivar. 10 em cada 10 juristas com acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral da República, tanto ao STF quanto ao PGR, dizem que ele não vai arquivar. Tem uma coisa que muita gente não está levando em consideração, eu falei aqui nos últimos dias, eu falo, plantonistas, lembrem as outras pessoas, porque elas estão esquecendo. O Gonê tem mandato na PGR até setembro. Se o Gonê não denuncia o Bolsonaro, sabe o que o Lula vai fazer? O Lula vai chutar a bunda do Gonê, que até as próximas gerações da família Gonê vão nascer com uma marca no bumbum, de tão forte que vai ser o chute que o Lula vai dar na bunda dele, tá? Vai nascer lá o bisneto do Gonê com uma marquinha no bumbum. O que foi? É o pé do Lula. É isso, tá? E o Lula vai colocar um procurador que vai chegar com sangue nos olhos pra prender todo mundo. Não tem a mínima dúvida disso. Então o Gonê tem aí 10 meses. É óbvio que ele vai fazer no começo de 2025 porque ele quer se manter no cargo. O cara que é Procurador-Geral da República é o topo da profissão dele. Você pensa aí a profissão que você tem, cara e cara plantonista? Qual é o topo da profissão? Ou se você não tem a profissão desejada, qual é o topo da profissão que você sonha ter? O topo, que você fala, nossa, daí ninguém passa mais. Pro procurador, é ser Procurador-Geral da República. Quando ele chega de lá, não tem mais pra onde subir. É aquilo, é igual o jogador que é eleito o melhor do mundo e ganha a Copa do Mundo. Não tem mais pra onde subir disso. Ganhou a melhor do mundo, ganhou a Copa do Mundo, sendo artilheiro de todas as competições, não tem mais. Ou você se mantém, ou você cai. É isso. No caso, Augusto Aras caiu pro lixo. O Gonê, ele sabe, ou ele se mantém lá, ou ele cai pro lixo. Então, ele tem essas duas opções. É óbvio que ele vai, e ele foi indicado exatamente para isso, ele vai fazer cumprir a lei, porque o antecessor dele não fazia cumprir a lei. Então, o que dizem aí é que em fevereiro deve sair essa denúncia. O Pedro Serrano, que é do Prerrogativas, e aí não tem como questionar aí o Pedro Serrano, ele falou, é acertada a decisão do Gonê de fazer a denúncia no começo de 2025. Se for uma denúncia feita muito rápido, pode ser que saia mal feita. E se sair mal feita, vai dar trela aí pro golpismo. Então tem que ser um negócio bem feito, segundo ele. Eu, Thiago, já digo o seguinte, Gonê já poderia ter denunciado o Bolsonaro por cartão de vacinação, já poderia ter denunciado o Bolsonaro pelo crime das joias. Quando chegar o do golpe de Estado, ele podia ligar as duas denúncias que já fez e falar, olha, lembra desses dois outros crimes?
esse aqui tem ligação com os dois, ó, por causa disso, disso e disso, e fazer uma terceira denúncia sobre isso. Mas não, o Gonet quer juntar tudo numa denúncia só. Acho uma idiotice, mas ele é o Procurador-Geral da República, não sou eu, ele deve entender muito mais de direito, olha, com certeza entende muito mais de direito e da politicagem que tá rolando aí por trás do que eu, então ele tem aí a decisão dele, e pelo visto, ó, pelo que falam aí, muitas fontes aí com acesso a quem tem poder, ninguém tá questionando ou achando ruim isso não, viu? É só a gente mesmo, a opinião pública, que tá achando ruim isso aí. Tá todo mundo tranquilíssimo de que o Bolsonaro vai ser preso. Veremos aí. Eu peço aí a sua inscrição no canal, porque a gente precisa continuar aí lutando contra essa corja maldita, e nos próximos dias teremos aí mais novidades sobre o curso de como combater a extrema-direita. Tá? Já tem algumas aulas aí gravadas, tá muito bom, viu? Falou!